Graça e paz, amados irmãos. Vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor e que Deus esteja em sua vida, seu lar, abençoando neste momento. E eu quero ler Lucas capítulo 15, os versículos 8 e 9, onde nos diz o seguinte: Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nestas palavras registradas por Lucas, nós temos aqui a importância, ou podemos dizer que não importa o que a pessoa perde, como é bom encontrar aquilo que é perdido. Porque no capítulo 15, todo o capítulo fala sobre isso. Primeiro temos a ovelha perdida, a história da ovelha perdida, aqui da moeda perdida e depois do filho perdido. E tudo mostra o amor do Pai, a alegria nos céus, por um pecador que se arrepende, por aquele que é encontrado ou aquele que volta para a casa do Pai. No entanto, eu gostaria de pensar nesta hora com você, olhando para esta parábola, sobre valores que não podemos perder em nossa casa. Quando pensamos aqui na parábola da moeda perdida, esta mulher perdeu uma moeda de um conjunto de 10 moedas que formavam um adereço para o seu corpo, uma espécie de colar ou grinalda, e cada peça simbolizava algo importante quanto ao relacionamento conjugal, quanto à família, aspectos de fidelidade, de compromisso assumido no casamento. Portanto, o valor perdido não é apenas monetário dessa moeda, mas sim do significado emocional, cultural e espiritual que está por trás desta moeda. Quando pensamos em nossa família, em nossa casa, também há valores espirituais, valores morais, valores no relacionamento que não podem ser perdidos. E nesse tempo de pandemia, talvez mais do que em outros tempos, o lar se tornou referência. A casa é um lugar importante não apenas para as pessoas ter aonde dormir, mas o lar se tornou referência também da vida espiritual. Não podemos nos reunir no templo, mas em nossos lares nós cultuamos. E pensando em tudo isso, nós podemos e precisamos refletir sobre valores que precisam ser mantidos, que não podem ser perdidos em nossa casa. Primeiro valor que eu quero apresentar é o valor da consciência da presença de Deus em nossa casa. Nós sabemos que Deus habita o universo, Ele é onipotente, onisciente e também onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares e a sua presença não está limitada ao templo ou qualquer local de culto. Nós conhecemos esta verdade, mas quantas vezes vivemos no nosso lar, na nossa casa, no contexto da família, como se Deus não estivesse ali. E essa consciência da presença do Deus Santo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que ouve as nossas orações, ela precisa ser mantida em nossa casa, em nosso lar. Lembra que o salmista disse que o Senhor conhece, ele disse: Senhor, tu sabes o meu levantar, o meu sentar, tu conheces o meu deitar, o meu andar. O Senhor sabe cada palavra, e o salmista diz: e antes que a palavra chegue à minha boca, tu a sabes, tu conheces. E ele exclama dizendo: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim.
Que coisa gloriosa, que coisa boa sabermos que Deus sabe tudo sobre nós. Ele conhece o nosso agir, o nosso mover, mas Ele conhece também os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Ele vê todas as coisas e Ele está presente também em nossa casa, em nosso lar. Precisamos manter a consciência de que Deus está em nossa casa, que Deus está em nosso lar. E quando eu penso nisso, surge a pergunta: será que alguns lares, algumas famílias não estariam diferentes ou numa situação melhor se mantivessem sempre a consciência de que Deus está presente, que Deus está vendo todas as coisas, que Deus ouve toda a oração que se faz no lar? Nós precisamos manter o senso, a consciência de que Deus está no nosso lar, para que os problemas sejam resolvidos sempre com a presença de Deus, que toda ansiedade seja lançada fora, com a certeza de que Deus está ali para levar os nossos fardos, as nossas cargas, que toda e qualquer situação, obstáculo que se coloca nos relacionamentos possa ser resolvido com a ajuda do Senhor, que está presente em nossa vida, em nossos lares. Portanto, lembre disso, meu amado irmão, minha irmã, todos nós precisamos repetir para nós mesmos, trazer a memória e dizer: eu preciso lembrar, Deus está em minha casa, Deus está presente na nossa família, e que essa consciência possa trazer bênção sobre as nossas famílias. Um outro valor que não pode ser perdido, que precisa ser mantido em nossa casa, é um coração quebrantado. Precisamos manter os nossos corações humildes, quebrantados na presença do Senhor. A Bíblia nos diz que um coração quebrantado ou um coração contrito, Deus não rejeita. Deus ouve a oração daqueles que se humilham sinceramente diante dele, e a palavra do Senhor diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. O Senhor está próximo daqueles que humildemente se apresentam diante do Senhor. Portanto, para termos um relacionamento abençoado com Deus, que está presente em nosso lar, em nossa casa, para que a bênção flua por toda a família, nós precisamos nos manter humildes, com o coração quebrantado na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede graça. No entanto, não apenas no relacionamento com Deus, um coração quebrantado, um coração humilde também abençoa o relacionamento com os demais familiares. Porque a pessoa orgulhosa, soberba, que trata mal as outras pessoas no contexto da família, ela é um peso, ela se torna um incômodo para os outros no lar, mas que possamos viver no contexto do nosso lar, no contexto da nossa família, com desejo ou despertando nas pessoas próximas de nós o desejo de estarem próximos de nós, ou seja, que sejamos agradáveis no nosso modo de falar, no nosso trato, no nosso modo de responder, e quando erramos, que humildemente possamos pedir perdão uns aos outros, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo as nossas fragilidades, porque Deus vai abençoar assim o nosso lar. Ele está presente, e com o coração humilde nós alcançamos a graça do Senhor. Mas a terceira verdade, o terceiro valor que não pode ser perdido em nossa casa é a fé na providência, nos milagres do Senhor. Nós precisamos manter a fé de que Deus vai providenciar tudo que nós precisamos em nossa família, que Ele é aquele que abre portas, Ele é aquele que muda circunstâncias, Ele é aquele que transforma os corações das pessoas do nosso lar, Ele é quem transforma a nós mesmos naquilo que precisamos mudar.
e precisamos trazer à memória aquilo que a palavra do Senhor diz, que para Deus não há impossíveis. E esse agir poderoso do Senhor não acontece apenas em locais de culto, em outros lugares, mas também acontece em nosso lar. E precisamos crer que Deus vai fazer milagres em nossa casa, em nossa família, em nossos lares. Sabemos que Ele já tem feito isso. Deus tem agido poderosamente em nossos lares, mas precisamos manter esta total confiança, dependência do Senhor, crendo que os impossíveis se tornam possíveis através do agir de Deus também em nosso lar. Que Deus nos abençoe e que possamos trazer a memória e dizer: eu quero cuidar para que não se perca em meu lar a consciência da presença do Senhor, corações quebrantados e a fé nos milagres do Senhor. Mas se porventura você analisar a sua casa, a sua família, a sua vida e reconhecer, dizendo: olha, talvez nós temos vivido como se Deus não estivesse presente, ou como se Deus não pudesse fazer milagres aqui em nossa casa, mudar essas situações difíceis, é hora de iluminar o ambiente com a presença da glória do Senhor, abrir as janelas da oração, permitir que a palavra do Senhor ilumine o ambiente e que esses valores sejam reencontrados, sejam cultivados e que assim os nossos lares sejam abençoados. Oremos neste momento. Pai eterno, muito obrigado, porque a Tua palavra nos traz à memória que não podemos perder aquilo que é importante no contexto do lar, da família. Naquele momento, para esta mulher da parábola, aquela dracma era um valor que não podia ser perdido, porque tinha significado para o contexto da família, do relacionamento conjugal. E lembramos nesta hora sobre a necessidade de manter o valor da presença do Senhor, do coração humilde, sensível, quebrantado diante do Senhor, e na fé do impossível, dos milagres do Senhor. Pai, que estes e tantos outros valores que são tão importantes para a vida cristã, para o contexto da família, que sejam mantidos, que sejam renovados. E Pai, se porventura em algum lar de alguém que está acompanhando esta mensagem, algum destes valores se perdeu, ou que o Espírito Santo trouxe à memória um outro valor que precisa ser recuperado, reencontrado no lar, que o Senhor abençoe. Abençoe assim cada família, cada lar, em nome de Jesus. Amém.